Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vivemos um tempo de muita correria, a vida moderna exige muito de nós. Se antes dizíamos que não tínhamos acesso à informação, hoje vivemos o oposto disso, vivemos na era da informação. Porém, vivemos na era da informação desorganizada, eu diria. O problema não é mais nós termos acesso à informação. O problema é que nós temos acesso demais à informação e ela vem de todos os lados, de todas as fontes variadas, algumas falsas, outras verdadeiras, algumas bem intencionadas, outras mal intencionadas. Vemos sempre nesse constante trabalho em busca de informação, em busca de conteúdo, em busca de algo a mais, e que esse canal, desde esse primeiro vídeo, que eu não vou editar, vai ser a capa, que o Cebolinha está do lado do Dostoiévski, mas tudo a seu tempo. Que esse canal possa ser um lugar de calma para você, um lugar de meditação, que nesse oceano de informação no qual nós estamos afundando, você possa de longe ver um farol que possa te nortear, e que este canal possa servir como uma espécie de farol para você. Não que eu tenha a pretensão de influenciar você, mas que no mínimo você possa ter o acesso a um diferente ponto de vista, e que você possa, por meio da empatia talvez, por meio da razão, por meio da emoção, tentar enxergar as coisas através de uma outra perspectiva, e assim você possa se tornar uma melhor versão de si mesmo, que você possa ser um pouco melhor do que você era, que você possa, após esse vídeo, ser um pouco melhor do que você era antes de ouvi-lo. Então, bem-vindo e vamos começar, certo? Quando nós falamos sobre Dostoiévski, vem à nossa cabeça a imagem de Crime e Castigo, só que não é disso que vamos falar hoje, embora seja um livro excepcional que eu gosto bastante, sem sombra de dúvida. Um dos melhores finais de livros que eu já li. Mas não esse é o foco de hoje. O foco de hoje é Os Irmãos Karamazov. E é muito curioso porque eu não gosto de falar de um livro antes de ter terminado ele completo. Porque muitos livros, os melhores eu diria, eles têm sempre uma reviravolta. Muitas vezes nós gostamos de um personagem ou desgostamos de um personagem, e no decorrer da narrativa nós queimamos a nossa própria língua e vemos que estava ali aquela apresentação nos conduzindo para um determinado ponto de vista, e no final nós percebemos que não era nada daquilo. Isso acontece, por exemplo, quando você vê Harry Potter, o professor Snape, por exemplo. Então, eu não tinha a pretensão de falar desse livro antes de terminar. Eu estou da metade para o final, da segunda parte. E acredito que isso se deu por um motivo. Quando se pensa em Os Irmãos Karamazov, talvez você ainda não tenha ouvido falar sobre esse livro antes, mas quando nós falamos sobre tal livro, logo vem no imaginário coletivo daqueles que já conhecem a história a ideia do Ivan, que é um dos irmãos, que é o irmão ateu da narrativa, que nos apresenta uma alusão bem interessante a respeito do Grande Inquisidor, e algo bem interessante e digno de estudo. Só que esse também não é o enfoque de hoje. O enfoque de hoje é a Cebolinha. Não o Cebolinha da imagem do Maurício de Souza. Embora, quando eu pesquisei, eu achei muito interessante e falei, com certeza isso tem que estar na foto, na thumbnail, porque eu achei muito curioso. E nessa história, como uma aluna minha russa disse, é Bratia Karamazov, os irmãos Karamazov. Nós temos apresentado a história de o pai, o patriarca, que é o Fyodor Karamazov, e a história de seus 3 filhos. Nós temos o mais velho, Dmitri,
que é um militar, que no decorrer da narrativa você percebe que se perde em muitos momentos. Muito, eu diria. O segundo filho, o Ivan, que é o que nos apresenta a história do grande inquisidor, o grande questionamento sobre Deus, sobre os planos de Deus, se ele existe ou não, a respeito do que acontece após a morte. Ele é ateu, então ele acredita que quando você morre, você simplesmente vai para o infinito, você desaparece por completo. E temos o terceiro filho, o mais novo, o caçula, que é o Alyosha, que em alguns momentos é ingênuo, é um inocente, que vive no monastério, então ele é um cristão, ele é um católico. E a história acontece no decorrer desses 3 irmãos e seu pai, devasso viúvo, sendo que o irmão mais velho, o Dmitry, é filho de uma mãe, e os outros 2, o Ivan e o Alyosha, são filhos de outra mulher, e as 2 já morreram. Não vou entrar no mérito dos seus nomes, em como elas morreram, pois acredito que isso possa servir para, quem sabe, depois uma outra história completa sobre o livro em si, que só o livro pelo livro já vale muito a pena. Mas o livro pelo livro não é o enfoque de hoje. Meu Deus, então qual é o enfoque? Ora, o enfoque é a cebolinha. Só que antes de entrarmos no que é essa cebolinha, é importante que você entenda no mínimo o contexto da história. Então, no início da segunda parte, nós vemos Alyosha vivendo um momento de, não diria incredulidade, mas um grande momento de questionamento a respeito da sua fé. Porque seu irmão, que muito inspirou Nietzsche, né? Porque Nietzsche lia Dostoiévski, quando ele fala que a religião é uma espécie de muleta moral, ele está se referindo exatamente a isso, esse momento de que a pessoa usa a fé para prosseguir como uma muleta para poder se locomover. Só que aqui nós vemos Alyosha vivendo um momento duro, pois não vou dar o spoiler do livro para você, embora seja o livro do século XIX, mas ele está vivendo um momento baixo, um momento difícil, um momento de deserto. E nesse momento ele encontra o Rakitin, que o leva para Grutchenka, que é uma mulher. E esta não é uma mulher comum. E é importante falar dela, pois ela é alvo de disputa entre o seu pai e o seu irmão mais velho. Ora, o que isso quer dizer? O pai de Alyosha, o Fyodor Karamazov, que é o patriarca da família, ele é um viúvo devasso, ele é um péssimo pai, ele é um ser humano desprezível, um ser humano ruim. Ele vive naquela imundície completa e a ama de uma maneira que no decorrer da narrativa você fica surpreso. E ele se apaixona por Grutchenka, que é o apelido carinhoso dela. E nos livros russos é curioso porque o mesmo personagem tem 5 nomes diferentes. Então ele tem um nome e ele tem mais 4 apelidos. E muitas vezes o apelido é maior do que o nome em si. Então, mas não vamos entrar nesse mérito. E aqui nós vemos Fyodor, o patriarca apaixonado por essa mulher, e o seu filho mais velho, Dmitry, que embora esteja caminhando para um casamento com Katerina, atrai, muitas vezes, em busca dessa mesma mulher, Grutchenka. Então, ela é alvo de disputa entre o pai e o filho. E ela, por sua vez, é uma mulher da vida. Então, isso é só, eu diria, a ponta do iceberg dessa narrativa, porque é uma história incrivelmente complexa. Dostoiévski em sua formura, né, em sua essência. Isso é incrível. E nesse momento que Alyosha, ele acaba sendo conduzido até a casa dessa mulher, de Grutchenka. Durante a narrativa, ela conversa com ele e conta a história da cebolinha. Então, agora nós entramos no que é a cebolinha em si. Cebolinha é uma espécie de, eu diria, uma fábula bonita que Dostoiévski colocou em sua história, que nada mais é do que uma fábula russa antiga, do século XIX. Quem sabe até antes. E ela fala disso para Alyosha porque ele a trata como ela jamais foi tratada antes.
ele a trata como um ser humano, e não como um objeto de disputa, e não como um pedaço de carne. Ele não olha para ela com intenções meramente carnais, ele a trata por irmã. Lembre-se, ele vivia no monastério, ele vive no monastério. Então, mesmo uma pessoa pura, quando tenta se rebelar, ainda assim, não é nas proporções que nós vemos pessoas que já tomaram rumo há muito tempo, digamos assim. E nesse momento, ele consegue encontrar a fé de novo com ela, com Grutchenka, no lugar mais improvável, no lugar menos provável, no lugar mais improvável que ele encontra. Ela conta para ele essa história. Então, é uma história bem curta, eu vou ler. Então, eis a fábula. Era uma vez uma mulher perversa demais, e ela morreu. É uma história russa, lembre-se. E não deixou de lembrança nenhuma boa ação. Os diabos a agarraram e a lançaram no lago de fogo. Mas seu anjo da guarda estava a postos e pensava: preciso me lembrar de alguma obra virtuosa praticada por ela para contar a Deus. Lembrou-se de uma e a contou a Deus. Ela, diz ele, o anjo, arrancou uma cebolinha de sua horta e a deu para uma pedinte. Deus respondeu para o anjo: pega essa mesma cebolinha, disse Deus, estende-a para ela no lago, para que ela agarre e tente sair. E se ela conseguir se tirar do lago, então que ela vá para o paraíso. Mas, se a cebolinha arrebentar, a mulher ficará lá onde ela está agora. O anjo correu para a mulher, estendeu-lhe a cebolinha, disse: pega, mulher, agarra-te e sai. E começou a puxá-la cuidadosamente, e já quase conseguira tirá-la quando outros pecadores do lago, vendo que ela estava sendo tirada, começaram todos a agarrar-se a ela para serem tirados juntos, pois afinal, ninguém quer ficar em um lago de fogo. Mas a mulher era perversa demais, começou a bater neles. É a mim que estão tirando e não a vocês. A cebolinha é a minha e não de vocês. Mal ela pronunciou essas palavras, a cebolinha arrebentou. E a mulher caiu no lago e lá está ardendo até hoje. E o anjo chorou e foi embora. Eis a fábula. É assim que está escrito. E, nossa, por que existindo o grande inquisidor, existindo tantas outras histórias, podendo começar um vídeo, fazendo o primeiro vídeo sobre qualquer outros assuntos muito mais animados, por que começar falando de Dostoiévski, sobre uma mulher ruim que morreu e viveu num lago de fogo? Por que falar sobre isso? Ora, porque eu vi essa história, eu li essa fábula há mais de 2 semanas e ela continua na minha cabeça. Por isso. E eu não conseguia tirar essa história da cabeça, precisava compartilhar, e por isso eu parei os meus projetos e liguei o microfone e estou falando com você sobre isso. Eu não vou entrar no mérito teológico, está certo? Eu não sou teólogo. Não vou entrar no mérito se você consegue alcançar o paraíso apenas pelas obras. Existem aqueles que acreditam. Existem aqueles que não acreditam. Existem aqueles que, apesar das obras, você só consegue por meio da graça, que é o favor imerecido, que você consegue alcançá-la com a fé em Cristo, Senhor Jesus. Outros pensam que é pelas ações, isso não importa. O grande objetivo é se colocar no lugar daquela mulher, entende? Sem entrar no mérito de se é possível, se não é possível, mas e sim no mérito da história em si. Que a única boa ação dela tenha sido quando ela, na sua horta caseira, é uma obra do século XIX, tá certo? Ela puxou uma cebolinha e deu para uma pedinte. Então, por meio da própria cebolinha que ela deu, ela tentou sair do lago de fogo, pois em toda a sua vida foi a única boa ação dela. Eu estava pensando nisso muito esses dias, e há um tempo eu vi um vídeo do Rick Chester, grande Rick Chester, que ele fala do Pega a Visão, que ele vendia, se não me engano, ele vendia água na praia do Rio de Janeiro. E ele estava falando sobre do que adianta você ler 30 livros, e é curioso porque por ano eu li até o dobro disso. Ele falou: do que adianta você ler 30 livros se você não colocar o que você aprendeu em prática?
E isso é verdade. Do que adianta você ler Napoleão Hill e você não colocar em prática? Do que adianta você ler Os Segredos da Mente Milionária e você não praticar? Do que adianta? Porque quando você consegue refletir um pouco, só um pouco, quantas pessoas já leram Pai Rico, Pai Pobre, não é verdade? E quantas dessas pessoas de fato enriqueceram? Então, você percebe que não basta você ler, não basta você buscar assim, sem prática. A teoria sem prática não tem lá seu valor completo. Existem pessoas que se assemelham a 3 grandes modelos e existem pessoas que são como a rocha. Se você colocar uma rocha dentro da água e depois você quebrar essa rocha, você vai ver que dentro dela está seco. O ponto é, existem pessoas que estão imersas no conhecimento por uma estrutura que lhe permite ter conhecimento, mas ela não absorve. Existem pessoas que estão cercadas de pessoas boas, pessoas que querem o seu bem, mas essa bondade não vai para dentro dela. São pessoas como a rocha. Por outro lado, existem pessoas que são como o giz. Quando você mergulha o giz na água, ele absorve. Ele não é como a rocha. Ele absorve. E até o meu cachorro concorda. O ponto é, diferente da rocha que não absorve, o giz ele tem aquilo para si. Ele tem o conhecimento dentro de si. Ele busca o conhecimento. Ele tem aquilo nele. Ele enxuga aquilo. Porém, ele não passa adiante. Ele tem o conhecimento, mas é só para ele. Ele busca o conhecimento, mas é só para si. Ele tem a oportunidade de passar alguma informação que pode ajudar alguém, mas ele decide não fazer. Porque o que ele tem é para ele e para ele apenas. São pessoas como giz. É o que mais tem na internet. Porém, o mais interessante é que existe o terceiro grupo de pessoas, que são pessoas que são como a esponja. Se você mergulhar a esponja na água, você vai ver que ela suga, tal como o giz. E se você aperta, ela jorra, meu amigo, ela jorra. O que isso quer dizer? Quer dizer que é possível você reter e passar adiante. Que quando você dá, você também recebe. Que quando você ensina, você também aprende. Que você pode ser como um rio que flui. E esse rio se torna um rio de águas vivas. Quão incrível seria fazer algo para ajudar as outras pessoas apenas pelo prazer de saber que outras pessoas estão sendo ajudadas. Você conseguir, ou pelo menos você tentar fazer algo de maneira despretensiosa. O que isso quer dizer? Você tentar fazer o bem para uma pessoa sem esperar retorno. Sem esperar um retorno financeiro, ou sem esperar um ego inflado, sem esperar reconhecimento social. Você fazer algo, ajudar alguém, passar algo adiante apenas pela ideia de que vai ser bom para outra pessoa. Nesse momento eu decidi gravar isso, começar esse projeto semanal de meditação a respeito das coisas com vocês. Vamos falar sobre Nietzsche, sobre Spinoza, vamos falar sobre política, vamos falar sobre justiça, vamos falar sobre tantas outras coisas interessantes. Apenas para que você possa conseguir entender alguns conceitos por outra perspectiva ou ter acesso a um conhecimento que talvez você não tivesse em outro lugar. E enquanto eu falo, eu também aprendo. E a mensagem que fica no final, que é por isso que fiz esse vídeo, é quando você puxa na memória, será que você consegue lembrar de uma pessoa que teve a sua vida melhorada apenas pelo fato de que a sua vida e a dela tenham se esbarrado no caminho? Será que uma pessoa hoje esteja vivendo uma vida um pouco melhor apenas pelo fato dela ter te conhecido? Será que se você estivesse naquele lago de fogo, daquela história que já tem 2 séculos, mas que se aplica até hoje, será que você teria uma cebolinha para entregar? Será que o anjo que funciona como advogado intercedendo por você, ele teria uma cebolinha para apresentar dizendo, demonstrando que você fez algo bom, que você ajudou alguém? Ou será que você sequer teria uma cebolinha para apresentar? Se você, quando puxa na memória, pensa, nossa, sim, ajudei aquela pessoa e hoje a vida dela está assim por conselhos, por atitudes que hoje ela nem reconhece, mas não importa, você sabe.
Isso é ótimo, continue assim. E se quando você puxa na memória você não encontra, quem sabe seja o momento agora, sabe? De poder começar. Esse é o propósito desse primeiro vídeo, esse é o objetivo, esse é o enfoque do primeiro vídeo. Que possamos ser pessoas melhores. E que essa história fique com você, que você retenha tal como eu retive, porque com certeza daqui a muitos anos ainda vou lembrar dela. E espero que você possa agora, de agora em diante, ser 1% é o suficiente, 1% melhor do que você era antes. Já terá valido a pena. Então, até breve, até semana que vem. E dê seu feedback. Se o áudio ficou bom, se não ficou, se pode melhorar. Nós sempre estamos passíveis de melhora, certo? Então deixe sua sugestão ou de conteúdo. E até breve, se você puder se inscrever no canal, que acredito que vamos crescer. Mas se uma pessoa for alcançada, se uma pessoa for um pouco melhor, já será um paraíso, não é? Então, até breve.